Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Priscila Nunes e estou aqui para ministrar uma aula de ensino das artes para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Pegue o livro de vocês. Arte e Desenvolvimento. Abram o livro na página 12, no qual nós vamos dar início ao nosso novo assunto. Arte contemporânea além do rompimento. Mas antes de darmos início nessa aula, nós vamos estar conhecendo a arte de vanguarda. Mas, professora, o que é a arte de vanguarda? É um movimento, é uma arte que está além do seu tempo, com propostas inovadoras, diferente das quais nós já estudamos antes. A arte de vanguarda surge no final do século XIX para o início do século XX, tá? Onde rompe os padrões das belas artes, visto além da natureza. O surgimento da arte de vanguarda resultou em vários movimentos artísticos, no qual nós vamos estar conhecendo hoje, certo? Então, pegue seu caderno, pegue seu livro e acompanhe, porque a aula de hoje vai ser com modernismo, com o cubismo, com surrealismo e, para concluirmos, neoclassicismo. Primeiramente, nós vamos estar analisando a primeira obra, que é do modernismo, no qual vem com quem foi que pintou? Muito conhecida. Isso mesmo, Tarsila do Amaral. Quem falou, acertou. Então, vamos lá. Observe a imagem que está no seu livro. Ela expressa a inovação. Preste bem atenção. Ela expressa a inovação e não segue nenhum padrão. E faz uso das novas técnicas de arte. Isso mesmo. Se você observar bem de perto, foi um período no qual Tarsila do Amaral trabalhou com pouco tempo como operária de construção. Porém, isso ela pintou na realidade, tá? Preste bem atenção. Ela retratou a diversidade da temática social. Ah, professora, entendi agora. No qual ela pinta pretos, brancos, pardos. Ela está representando a classe de operários, que foi o período que ela trabalhou como operária de construção, certo? Aqui, no qual ela está representando a inovação do modernismo, tá bom? E logo abaixo nós temos o cubismo. Cubismo, nós temos aqui uma obra de arte de Pablo Picasso, que o nome é Guernica. Que nome estranho, né? Mas tudo isso tem um significado. Vocês podem estar observando aqui abaixo, aqui. Em 1937, em razão da Guerra Civil na Espanha, a cidade de Guernica começou a ser bombardeada. Entenderam? O porquê que o nome da obra, utilizando fotografia, que era o que chamava a atenção de Pablo Picasso, ele usou 36 imagens para fazer essa obra de arte, no qual nós vamos estar identificando uma a uma. Se você ficar bem atento, você vai me acompanhar. Vou chegar bem próximo
da tela para que vocês possam estar observando. Tem algumas anotações aqui. Em abril de 1937, Pablo Picasso começou a montar a sua tela, no qual vocês podem ver que tem um touro, tá? Indo da direita para a esquerda, tem um touro, no qual você vai circular, porque ele é o símbolo da Espanha, tá? Logo acima, nós temos uma iluminária, uma luz, uma lâmpada, no qual essa lâmpada, ele relatava que era testemunho de que tudo que estava acontecendo, e essa lâmpada era testemunha. Logo abaixo você vai ver que tem várias pessoas de boca aberta, no qual eles estavam pedindo socorro, estavam pedindo ajuda, porque a cidade foi bombardeada, então eles estavam em apuros, não é isso? E vocês também podem observar aqui que essas pessoas estão fragmentadas. Aqui está a perna, outra perna, né? Logo aqui abaixo nós temos um homem, que eu até circulei. Um homem que ele está com uma... Observa, estão vendo aqui? Com uma espada, no qual representa que ele lutou, mas mesmo assim morreu, né? Que ele não larga a espada. E logo aqui à frente, nós temos um outro homem abrindo a boca para como se fosse uma janela. Estão observando? No qual ele também pede ajuda, ele pede auxílio. E esse texto, essa temática da obra de arte de Pablo Picasso, tem como um texto não verbal, né? Sinal de luto pelo que estava acontecendo na cidade, certo? Vocês podem observar bem de perto. Tá bom? E eu vou relatar para vocês que foi um período de destruição. Destruição em uma guerra. Então, ele fez a pintura fragmentada. Uma dor de uma guerra. São pessoas que estão em apuros, que pedem socorro pelo fato da cidade ter sido bombardeada. E o feio, né, que vocês podem observar, que é uma imagem de uma tela triste, né? Como nós também já vimos na aula anterior, que o feio passa a ser uma obra de arte bela. Lembram? A aula anterior eu falei isso para vocês. E aqui atrás nós temos o surrealismo. Essa imagem aqui, surrealismo, estão vendo? Que é a face da guerra. Em plena guerra, da Segunda Guerra Mundial, na Califórnia, de 1940, preste atenção, hein? 1940, Salvador Dalí, que ele é um espanhol, pintou essa tela. O quadro demonstra toda a repulsa do momento que eles estavam vivendo naquela época, né? Como vocês podem observar aqui são as minhas observações. Aqui, tá bom? Demonstrava todo o seu repulsa sobre a guerra civil, demonstrando também que a guerra traz consigo
unicamente a destruição. Destruição no qual, onde as pessoas ficavam debilitadas devido à guerra. A Segunda Guerra Mundial, hein? E no surrealismo também valorizava o conceito, valorizava a atitude. Inovações da arte, como vocês podem observar, que é uma obra de arte feia, né? Porém, está ao mesmo tempo representando o belo, que é uma obra de arte inovadora, que ele tem toda a liberdade de enfatizar aquilo que ele está vivenciando naquele momento, que é o sentimento. Lembra que eu falei que eles poderiam estar expressando o sentimento de alegria, de amor, de tristeza também. Lembram da aula anterior? Tudo isso foi falado. São elementos criados e depois esquecido, né? Porém, dá ênfase naquilo que eles estão vivenciando no momento. E para finalizarmos, nós temos o neoclassicismo, que é aqui abaixo. E aqui nós vamos ter a obra de arte de Mondrian, né? Ele nasceu na Holanda e a obra de arte dele é representada com telas, com clareza e linhas com as cores primárias, como vocês podem ver aqui, ó, aqui abaixo. Representando as cores primárias em formas simples, tá? Vocês podem observar aqui. O neoclassicismo vem com Mondrian, que passa pelas suas obras a clareza, a simplicidade com as cores primárias, certo? E logo aqui abaixo nós vamos falar um pouco mais sobre a arte moderna, no qual surge os movimentos de vanguarda que nós já acabamos de estudar, né? E logo aqui atrás, vamos lá para a página 14, que nós vamos estar aqui representando. Não esqueçam, hein? De estudar, fazer as atividades. A arte contemporânea é imitada e vai além dos conceitos pré-estabelecidos. As técnicas ultrapassam a academia e trazem inovações. Inovações aonde? Com várias linguagens. Aonde? No teatro, na música, na arte visual e na dança, aqui abaixo. Preste bem atenção. O teatro, peças teatrais que podem ser encerradas sem seguir o padrão. Quais seriam esses padrões? Começo, meio e fim. Lembram? A ordem, simetria. Lembram que eu falei da aula passada, a aula anterior? Então, eles poderiam fazer mais com base em que não tem nenhum texto. É como nós conhecíamos com o cinema mudo, lembra? Este é o teatro mudo, certo? A música vem com várias manifestações artísticas, né? Com o que eles falavam que em vez de compor uma música em 50 minutos, iria fazer em menos horas, porque a pessoa ia ficar com pequenos trechos da música na mente e que iria durar por diversas horas, 5 horas, 24 horas, você com aquela música na cabeça. Que mais ou menos o que acontece hoje, né? Você passa numa determinada rua, você escuta só um trecho da música, mas parece que essa música vai ficar martelando na sua cabeça o dia todo.
é mais ou menos isso que acontecia. A arte visual. Essa daqui é muito importante, hein? Observa aqui, que aqui nós temos uma mão, um carimbo e uma nota, certo? Uma cédula, no qual Cildo Meirelles é um artista, tá? Que ele carimbou uma cédula com o dizer: quem matou Herzog, desculpa. E aqui, essa nota foi até no período do regime militar, em 1964, tá? E aí, essa cédula foi se espalhando, usando diferentes técnicas, como uma forma de estar alertando as outras pessoas. Uma linguagem ao lado, onde Cildo utilizava maneiras diferenciadas para a produção de uma obra de arte para estar representando o belo. E aqui foram vários movimentos na carreira artística que usou temas alternados para contestar algo que estava afligindo. E logo abaixo nós temos a dança. A dança, ela vem para coreografia, porque até então não tinha. Obras vizinhas questionando os efeitos, os movimentos dos bailarinos e com as roupas inovadoras, né? Que são personagens e bailarinos que ensaiam, mas ao mesmo tempo estão representando, tá? E aqui na página 15 nós temos a atividade, tá? Página 15 e na página 16, tá bom? Aqui atrás. Página 15 e 16 são as nossas atividades dessa semana. Eu espero que você tenha compreendido. Se não entendeu, podem mandar mensagem para o WhatsApp da escola, que nós estamos lá prontamente para estar tirando todas as dúvidas de vocês, certo? Eu conto com você novamente na nossa próxima aula, com assunto novo, tá? E faça suas atividades, resolva suas atividades e não saia de casa, hein? Só olhe na janela, mas não pode sair de casa para que essa pandemia possa logo passar e que possamos estar todo mundo junto na escola, certo? Então, muito obrigada, boa aula e tenham uma boa semana. Muito obrigada.